A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Peço a gentileza aí de informarem nas perguntas aí no bate-papo se estão me ouvindo, por favor. Maravilha, pessoal. Obrigado pelo retorno. Bom, novamente boa tarde. Bem-vindo a mais um evento Webinar TOTVS Responde ECF da linha DataSul. Eu sou Douglas de Andrade, eu faço parte do time aí da consultoria de segmentos, tá, da TOTVS. Eu sou consultor tributário e a gente participa aí de grupos piloto aí junto ao fisco, né? Grupos de SPED e de simplificação e nota fiscal de serviço eletrônica. Nós somos uma consultoria interna, tá? Nós damos suporte aí, damos atendimento no que tange a legislação na parte do desenvolvimento, suporte aí e atendimento, tá? Da TOTVS. Hoje a nossa dinâmica, pessoal, eu vou falar um pouquinho da parte conceitual da ECF, tá? Eu sei que muitos já conhecem, mas como podemos ter clientes novos, né, que está na obrigatoriedade nesse ano, ou tem alguém novo no departamento, então a gente faz um overview aí da parte conceitual, alterações do layout 6, depois vai ter o Ricardo Ferreira, que é da linha de produtos, aí, né, ele vai especificar o que se teve alguma alteração no produto, e aí ao final nós vamos responder as dúvidas aí, tá? Se for a parte de legislação comigo, se for referente ao produto, né, parâmetros, esse tipo de detalhe, aí é o Ricardo. Bom, lembrando que esse webinar, pessoal, ele está sendo gravado, tá? Amanhã ele já vai estar disponível no canal da TOTVS, no YouTube, em TOTVS Soluções, ou então também na nossa página de eventos no TDN vai ter um link direto lá. Quem tiver interesse também pode baixar o material aí em PDF, tanto da parte conceitual quanto da parte aí do produto, já está disponível aí na aba documentos, tá bom? Então vamos dar início. Caso tenha alguma intercorrência aí, tá? Porque a gente está tudo home office, então por gentileza sinalizem aí nas perguntas, tá? Obrigado, pessoal. Então, a escrituração contábil e fiscal, ela foi incorporada ao módulo SPED, né, pelo decreto 6.022 de 2007 do SPED, e para esse ano foi publicado, quer dizer, para a entrega desse ano foi o ato declaratório número 70, que dispõe sobre o manual de orientação do layout 6, que é no calendário 2019, entrega 2020. Bom, o projeto SPED, ele visa aí promover a integração entre os fiscos, né, com compartilhamento de informações contábeis e fiscais. Também visa racionalizar e uniformizar obrigações acessórias em uma única transmissão, né, de distintas obrigações. Esse é o intuito dele. Porém, com isso aí torna mais célere também a identificação de ilícitos tributários, né, porque melhora o controle de processos. E aí o cruzamento de informações com auditoria eletrônica também fica mais fácil aí para todos os entes aí, tanto federais quanto municipais e estaduais. O objetivo da ECF, ela veio a substituir a antiga DIPJ, né? Substituir as declarações, que era a Declaração de Informações Econômicos Fiscais. Ela basicamente aí, né, o intuito dela é a apuração do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro. E uma das inovações da ECF é que para quem está obrigado a entregar a ECD, ela utiliza os saldos da ECD para preenchimento da ECF, tá? Dentro da ECF também contempla o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, que é o LALUR e o ELAX, né? Então, antes era feito de forma física o livro, e aí com a implantação da ECF, ele também faz parte aí de um dos blocos da ECF, o livro LALUR, tá? Agora é um livro eletrônico. Quem está obrigado a entregar a ECF, né? Então, todas as pessoas jurídicas, né, inclusive imunes e isentas,
sejam elas tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido. Quem está desobrigada, né? As empresas optantes pelo regime especial unificado, aí, mais conhecido, né, como Simples Nacional, os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, e também as pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional. Também não operacional, patrimonial ou financeira. O que isso quer dizer, pessoal? Às vezes a empresa tem um CNPJ lá parado, mas ela teve uma movimentação de uma aplicação financeira, qualquer detalhe aí, um pagamento de um tributo, que ela esteja obrigada, então tem que ficar atento aí quanto a isso de não ter movimentação, tá? Então qualquer movimentação aí que possa haver aí, conforme consta aí, tem a obrigatoriedade de entregar. A SCP é a Sociedade em Conta de Participação, então são sociedades aí que têm um sócio ostensivo, né? Os demais sócios não aparecem. Então, para cada sociedade que o sócio ostensivo tenha, ele tem que enviar uma SF para cada SCP. Então, se ele tiver 10 SCPs, porque a SCP obrigatoriamente é ter um CNPJ, né? Ela não tem personalidade jurídica, porém ela tem um CNPJ, então ele tem que enviar 10 SCFs referente a cada uma das SCPs. Claro que vai vir vinculado aí ao CNPJ do sócio ostensivo. O prazo de entrega da ECF é sempre até o último dia útil de julho do ano subsequente. Para esse ano aqui, vai cair no dia 31 de julho. Nós não temos ainda, pessoal, nenhuma sinalização que vai ser prorrogado esse prazo, tá? Como ocorreu com a ECD, foi um pouquinho em 15 dias antes do prazo que foi publicada uma instrução normativa. Então, referente a ECF, nós não temos nada ainda. Mais para frente eu vou falar do espaço de legislação da TOTUS, e por lá é um canal que você também pode acompanhar aí todas as nossas notícias e ver se houve a prorrogação. No caso de situações especiais, cisão, fusão, incorporação e extinção, se ocorrer de janeiro em abril é até o último dia do mês de julho também, e nos demais meses é até o terceiro mês subsequente ao evento aí da situação especial. Penalidades. Então, pode estar sujeito a multa equivalente a 0,5%, né, do valor da receita bruta para quem não apresentar os registros e os respectivos artigos corretamente, tá? Que não atender os requisitos. Multa equivalente a 5% sobre o valor da operação, limitada a 1% da receita bruta, para aqueles que omitirem ou prestarem incorretamente informações nos registros e nos arquivos. Multa de 0,02 por dia de atraso, calculado também sobre a receita bruta, também limitado a 1% da receita bruta. Caso a empresa incorra aí numa penalidade, né, ela, se for cumprida no prazo de ofício, pode ter uma redução na metade do valor da multa, e se for cumprido no prazo da intimação pelo fisco, já um desconto aí tá de 75% do valor da multa. Posso substituir a ECF? Sim. A ECF ela pode ser substituída em até 5 anos. Isso aí começa a contar a partir do ano calendário subsequente, tá? E a ECF retificadora, ela substitui integralmente todos os dados, né, da ECF enviada anteriormente. Não é admitido, pessoal, substituir a ECF, fazer retificação da ECF para mudança de regime de tributação. Então, a pessoa é tributada, a pessoa jurídica é tributada pelo lucro real, ele quer fazer uma retificação para lucro presumido. Não é possível isso, tá? A ECF também ela tem que ter 2 assinaturas, né, através de certificados digitais. Então, independente de outras assinaturas, tem que ter uma por um contador e um responsável pela assinatura do ECF, geralmente o responsável da empresa. Os certificados aceitos são do tipo A1 ou A3, que é aquele certificado que é um arquivo, né? Um arquivo magnético, ou então o A3, que é o cartão.
No caso de contador, assinatura do contador, só é aceito o ECPF, tá? Já para pessoa jurídica, pode ser o CNPJ do estabelecimento ou também o CPF do representante legal da empresa. Tem que prestar muita atenção nisso, pessoal, porque tem que ser aquele responsável que está lá cadastrado na Receita Federal, tá? Também pode ser feito a outorga aí de procuração eletrônica para assinatura, tá, do contador, através do portal ECAC da Receita Federal. E as entidades imunes e isentas, elas estão desobrigadas de assinatura de um contador se elas não tiverem obrigadas a entregar a ECD, tá? Então, se não está obrigado a entregar ECD, pode ser assinatura só do responsável para transmitir a ECF, aí no caso de entidades imunes e isentas. Aqui é só uma passada, tá? Para dar um detalhe aí dos blocos da ECF, bloco 0, né, de abertura da escrituração. O C são as informações recuperadas. Bloco C são as informações recuperadas da ECD. O bloco E são informações recuperadas da ECF do ano anterior. E o J, o plano de contas e mapeamento. O bloco K é constituído com as contas patrimoniais, né, e as contas de resultado. O bloco L, M, N para apuração de lucro, de empresas de lucro real. O N, o bloco P, lucro presumido. O Q, demonstrativo livro caixa, empresas que apuram só fazem o livro caixa. T, arbitrado. U, imunes e isentas. Os demais itens aí são operações com tem moeda estrangeira, né, e os outros blocos, e o Y é que informações gerais, que apresenta qualquer informação da pessoa jurídica, né, o Y, informação do sócio e dividendos, várias situações. Bom, para 2020 não tiveram muitas alterações, tá? Essas alterações, elas ocorreram devido aí um programa, né, um projeto do Ministério da Economia, que se chama Rota 2030, voltado aí para empresas de logística, indústria automobilística, tá? Então, é um regime especial, a empresa tem que ser cadastrada, e aí foram criados itens, né, criado linhas para que essas empresas possam ir lançando e ajustando, enfim, toda esse investimento. Então, se chama Rota 2030, tá? Sociedade de cooperativa teve uma inclusão só de um item. No L300 teve uma inclusão de conta, tá? Da parte B, uma inclusão de conta. No M510 teve uma inclusão de conta da parte B do LALUR. N620, 630, 660, 670 é tudo isso aí referente ao que eu falei, tá, pessoal? Do projeto Rota 2030. Tabela padrão da parte B, também criação de conta. Isso aí faz parte daquela tabela dinâmica, né, que é disponibilizada pela Receita Federal. No bloco P teve uma atualização de texto referente a uma alteração lá de uma alíquota para alguns segmentos já de instituições financeiras, que é uma alíquota específica lá, 38,4%. E aí também mais criação de duas linhas aí no P200 e P400 também para empresas de lucro presumido. Já no registro Y600, que é a identificação de remuneração de sócios, titulares, dirigentes, conselheiros, teve atualização da tabela, foi incluído o item 18, tá? Que é usufrutuário de cotas de ações. Então, é a única coisa que alterou no registro aí Y1600. Recuperação da ECD na ECF. Todas as empresas de lucro real estão obrigadas a recuperar a ECD dentro da ECF. As pessoas jurídicas também, optantes pelo lucro presumido, imunes e isentas, que estão obrigadas a entregar a ECD, também a recuperação é obrigatória na ECF. E para as empresas que apuram pelo lucro real, também tem que recuperar a ECF imediatamente do ano anterior. Então, do ano calendário anterior, tem que recuperar esse F aí no caso de que as empresas que apuram pelo lucro real. Aqui é só um detalhe
que a gente colocou, referente aos lançamentos extemporâneos, o que ocorre? Como tem uma opção na ECD, tem que prestar muita atenção, assim, né, ficar ligado nisso, porque se você tiver um lançamento extemporâneo que ele altere a base de cálculo aí do IRPJ e da contribuição social, ele não pode ser demonstrado na ECF desse ano, tá? Então, tem que pegar, se o lançamento extemporâneo, um exemplo, é referente a 2018, alterou a base de cálculo do IRPJ e contribuição social, vai ter que retificar esse ECF de 2018, tá? Então, não atentem nisso aí para não ir nessa ECF dessa entrega aqui, no caso aí de um lançamento extemporâneo de 2018. Tendo alteração aí do IRPJ e da contribuição social, consequentemente tem que fazer uma retificação também da DCTF, tá? Bom, a última versão aí do validador da ECF é a versão 6.03. Eu vou falar um pouquinho do espaço legislação da TOTUS. É um espaço destinado aí totalmente gratuito aos nossos clientes, tá? Aqui nós publicamos diariamente toda alteração de legislação, bem como aí também os nossos eventos, webinars gratuitos, tá? Então, dentro do espaço aí em totus.com, quem quiser ler o QR Code aí ele já vai direcionar direto para a página do espaço legislação da TOTUS, e lá nós temos diversas documentações, tanto como notícias, quanto documentações que nós elaboramos aí relacionada a itens sendo fiscal, trabalhista, contábil, diversos segmentos, todos os segmentos da TOTS praticamente a gente tem documentação lá. Como eu falei, esse material vai ficar disponível para vocês, mas quem quiser ler aí o QR Code já vai ser direcionado para a página aí do espaço legislação. Bom, pessoal, minha parte é essa daqui, tá? Eu vou permanecer na sala. Por enquanto aí eu agradeço a participação e eu vou passar agora para o Ricardo, tá? Que é da linha de produto. Só um momento, por gentileza. Ricardo, já está com você aí, tá? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é Ricardo Ferreira. Eu gostaria antes de saber se todo mundo está conseguindo me ouvir normalmente, o som está baixo, eu gostaria de uma opinião de cada um de vocês aí que estão na apresentação. Joia, estou vendo a informação de que o som está ok para as pessoas. Lá vai, então, a apresentação. Bom, pessoal, o meu nome é Ricardo Ferreira, eu sou analista da equipe de suporte e controladoria da linha DataSul e vou fazer a apresentação do ECF referente à área de negócio, das liberações que nós fizemos para esse ano de 2020. Tá? Vou falar dos pré-requisitos do ECF, para fazer a geração do ECF 2020, quais são as etapas para fazer toda a geração e validação do ECF, algumas observações que são mais situações que geram aberturas de tickets, né? São dúvidas normais dos clientes, né? Que fazem abertura de muitos tickets, eu vou pontuar algumas situações aqui na apresentação. Material de apoio, vou abrir no fim o espaço para dúvidas, né? Para responder os questionamentos que tiverem parte das pessoas que estiverem acompanhando essa apresentação. Bom, o pré-requisito, primeiro, é a aplicação do pacote de apoio do ECF 2020. Na verdade, esse pacote de apoio, ele seria o pacote de apoio do SPED Contábil 2020, tá? Se você já fez a geração do SPED Contábil 2020, o arquivo SPED Contábil 2020, e ele estava atualizado, tá? Não teve nenhum erro na hora de fazer o arquivo foi gerado no layout certinho e tudo mais, mas só causou advertência, o erro, mas referente a dados, não a layout, então a tua base também já está preparada para gerar o arquivo do ECF 2020. Tá?
As atualizações elas foram liberadas nos FICs abaixo, que eu cito, né, que é 12.27.3, 12.26.8 e 12.25.14. Então, se você está na 12.27, na versão 12.27, basta ter o FIX 12.27.3 aplicado. Ele foi liberado para o SPED e também serve por série. Então, se você já fez o SPED contábil, não precisa nem se preocupar com a atualização da base. Ela já está atualizada também para gerar o ECF. O outro pré-requisito é o plano referencial. Tá? Eu até só estou citando ainda essa questão do plano referencial como pré-requisito, porque nós temos ainda clientes que fazem a geração do arquivo do SPED contábil sem o plano referencial. Eu não sei como que essa situação não dá problema no SPED contábil, tá? Mas ainda tem cliente que ainda gera o arquivo do SPED contábil sem o plano referencial. Eu acho estranho porque essa situação, eu entendo que vai dar problema no ECF, mas eu não sei como é que consegue entregar o arquivo, mas já temos aberturas de tickets com clientes que fazem a geração sem o plano referencial. Então, ainda coloco essa apresentação como pré-requisito o plano referencial, porque o registro 051 ele é obrigatório para o ECF. Então, precisa estar cadastrado o plano referencial no programa UTB 119. E o outro pré-requisito é que o arquivo do SPED contábil já esteja transmitido para a Receita Federal através do PGE do SPED contábil. As etapas do ECF que nós temos são as seguintes. A geração do arquivo do ECF ele é efetuada no programa LF0226. Tá? Não é necessário acessar o programa LF0200. Já acessa o programa LF0226 de uma vez. Tá? Você não vai selecionar layout nenhum para o ECF. Simplesmente você vai acessar o programa LF0226. E ao acessá-lo, você vai informar todos os parâmetros para a geração desse arquivo. Tá? Em seguida, com o arquivo gerado, você vai acessar o validador da Receita, o PGE da Receita Federal, fazer a importação do arquivo do ECF gerado, depois faz a recuperação do arquivo da SCD no PGE, e também faz a recuperação do ECF 2019, referente ao calendário 2018, lá dentro do PGE, se houver arquivo para recuperação. Eu citei ECF 2018, mas na verdade é ECF 2019, calendário 2018. Tá? Se você entregou o arquivo do ECF 2019, referente ao calendário 2018, você vai ter que fazer essa recuperação dentro do PGE. Depois de ter feito a importação do arquivo do ECF recuperado a ECD e a ECF anterior, aí sim você procede com a validação do arquivo do ECF. Na verdade, é do processo do ECF já, né? Enquanto você não fizer a recuperação, ele vai ficar dando erro na validação, de que falta a recuperação. Então, tem que fazer tanto a importação quanto as duas recuperações. Ao fazer a validação, verificar se tem algum erro, alguma advertência que esteja impedindo a transmissão do arquivo. Se tudo estiver ok, fazer a transmissão do arquivo do ECF. Algumas observações para o ECF da versão 6.00, né? Não há qualquer alteração no produto TOTUS 12 linha DataSul para a versão 6.00. Tá? Não foi criado nenhum registro novo, nenhum campo novo, nada para a linha DataSul. Conforme até a apresentação ali feita pelo Douglas, algumas novidades se vieram para o ECF 2020. Porém, nenhuma delas impacta na linha DataSul. Tá? Se vocês forem até ali lembrar a apresentação do Douglas, vocês vão ver que teve o bloco M510, que teve uma inclusão, acho que não é nem inclusão de campo, e teve algumas inclusões para o bloco N. Tá? Só que os dois blocos eles não têm impacto dentro da linha DataSul, porque a linha DataSul não gera informações desses dois blocos. Tá? Então, não tem nenhuma liberação, por isso até que se você já tem o pacote do SPED contábil aplicado na sua base, você também já consegue gerar o arquivo do ECF, tá? Porque não teve nenhuma alteração do ECF dentro da linha DataSul. Tá? E
a maior parte das informações do ECF são geradas de acordo com o que você extraiu do diário geral para o SPED contábil. Conforme eu já citei, né, para gerar o arquivo do ECF, basta abrir o programa LF0226, não acessar o programa LF0200 para selecionar o layout. Vai até aparecer o layout do ECF, mas não faz diferença alguma, você pode acessar o programa LF0226 diretamente. Tá? Os blocos M e N não são gerados pelo produto TOTUS 12 da linha DataSul. A inclusão dessas informações, desses dois blocos, elas devem ser cadastradas diretamente no PGE da Receita Federal. Tá? Já tivemos solicitações de vários clientes, né, questionando e até solicitando, né, que a linha DataSul gerasse informações do bloco M e do bloco N. E essa situação já foi encaminhada para a equipe de desenvolvimento, tá? Mas até o momento ainda não houve nenhuma liberação no produto, nem mesmo para fazer a inclusão lá pelo LF0203, tá? Então, algo para esse ano ainda não vai ter nada para o bloco M e o bloco N. A outra observação é informar a versão 0006 no campo versão do programa LF0226, a aba seleção. Quando você vai gerar o arquivo do ECF, do SPED contábil, você vai lá e informa no LF0200 qual a versão que você quer. Vai ter o layout V8, V7, V6 e assim por diante. Cada um desses layouts refere-se a um calendário. Para o SPED contábil, isso funciona, né? Acessar o programa LF0200. Para o ECF, não. Para o ECF, você não vai selecionar layout. Você vai acessar diretamente o programa LF0226 e no campo versão, que é o primeiro campo que aparece ali na aba seleção, vem os campos de data de período, né, que você quer, a empresa e o período, e logo abaixo vem o campo versão. É nesse campo que você vai informar a versão 0006. Tá? Essa informação, o que você informar nesse campo, é o que vai aparecer no registro 0000 do arquivo do ECF. Uma situação que é recorrente dos anos anteriores e ainda vale para esse ano, tá? Quando você acessar o PGE da Receita Federal, por validar o arquivo do ECF, a sugestão é que você proceda da seguinte forma, tá? Importar o arquivo do ECF que você gerou, referente ao calendário de 2019. Depois, recuperar a ECD, importando o arquivo do SPED contábil que você acabou de assinar, né? E depois, caso você tenha um arquivo do SPED contábil sem o registro I050, você reimportar o arquivo do ECF. Tá? Quando você importa pela primeira vez o arquivo do ECF e recupera a ECD logo em seguida, o validador considera, o PGE da Receita Federal considera que os registros I050 e 051 que estão valendo é o do arquivo do SPED contábil e não o do ECF. Tá? Então, muita atenção nesse caso, tá? Pode acontecer de você não ter o arquivo no arquivo do SPED contábil, o registro 051, e aí você importa o ECF, recupera a ECD, aí na hora que você vai validar o processo do ECF, ele acaba dando um monte de erro. Tá? Esse erro ele só vai ser tratado quando você reimportar o ECF. Tá? E quando você reimporta o ECF, ele vai perguntar de 3 blocos, se você deseja substituir 3 blocos, o bloco J, o bloco K e o bloco L. Você seleciona apenas o bloco J. O bloco K e o bloco L você deixa desmarcado, para ele considerar o que ele já tenha gerado anteriormente. Tá? E também é para considerar o que veio do SPED contábil. Bom, pessoal, com relação ao material de apoio, nós temos a FAQs, tá? Tanto no portal do cliente quanto no TDN, tá? Com relação a FAQs, até pela apresentação era um pouquinho ruim de passar os links, né? Mas se vocês precisarem de algum FAQ, de algum processo para
o arquivo do ECF, ou então para você criar informações dos blocos P, do bloco Y, do bloco X, tá? Nós temos FAQ de todos esses processos. O bloco Q também, que é o livro caixa, se algum cliente precisar entregar somente o livro caixa, também temos FAQ do processo, tá? Então, basta você entrar em contato conosco pelo suporte controladoria, né? E fazer a solicitação de link de FAQs que a gente tem, tá bom? Bom, pessoal, seria essa apresentação, tá? Para esse ano não teve novidade nenhuma para o ECF, tá? Até a apresentação vai ser rápida, da linha da área de negócio, justamente, né? E agora eu abro espaço para dúvidas, tá? E eu vou aguardar as perguntas que vocês têm para tratar das dúvidas de vocês, tá bom? Bom, o Álvaro fez o seguinte questionamento. No documento anexo constam os releases que suportam a ECF 2019 e 2020, mas só tem a versão 12.27. Estamos na versão 12.28. Qual é o fix necessário? Bom, se você tem o fix 12.28, a tua base já está preparada para gerar o arquivo do SPED contábil e do ECF, tá? Daí você não precisa fazer aplicação de nenhum fix para gerar o arquivo do ECF. A Andressa comenta que o PDF do produto tem links, porém os mesmos não abrem. Olha, eu não cheguei a testar, Andressa, para ver se os links não abrem, mas se porventura não estiver abrindo, tá? Você pode até entrar em contato conosco ali pelo suporte e controladoria e fazer a abertura de um ticket conosco. A gente já passa o link logo em seguida, tá? Até peço desculpa por não ter testado os links, mas pode abrir um chamado conosco ali, a gente já responde logo em seguida com os links do FAQ, tá? A gente responde rapidinho daí para vocês. Não só para, essa resposta não vale só para a Andressa, tá? Para quem tentou abrir o link e não conseguiu, se precisar dos links, pode entrar em contato conosco ali pelo suporte. Basta abrir um ticket rapidinho, a gente responde logo em seguida. O Matheus pergunta, para uma empresa que esteve enquadrada no lucro real trimestral em 2019, porém a ICD foi entregue como real estimativa, como é realizado esse zeramento no ECF? Na verdade, o Matheus, o que você vai entregar para 2000, do referente ao exercício 2019, o que você fez para o SPED contábil é o que vai valer para o ECF, tá? Se você fez de forma trimestral o teu arquivo do SPED contábil, você vai ter que gerar de forma trimestral para o teu arquivo do ECF também, tá? Eu entendo que pode dar algum erro se você informar alguma outra forma de geração na hora de você fazer, porque lá no programa LF0226, você informa todo tipo de escrituração que você vai entregar e tudo mais, tá? Entendo que pode dar algum tipo de erro na hora se você, por exemplo, fez trimestral no arquivo do SPED contábil e fazer de uma outra forma na hora de entregar o ECF e vice-versa. Se você fizer de forma anual no SPED contábil e fez o ECF como trimestral, ele pode dar problemas, tá? Eu sugeriria você até acompanhar ali na hora que você fazer a geração do arquivo do ECF, verificar os procedimentos que vocês estão, os parâmetros que vocês estão informando dentro do programa LF0226.
o Matheus até fez uma nova pergunta em cima disso, né? É que assim, Matheus, lá no programa Eletro 0226, como você tem os diversos campos ali onde você informa se é lucro real, se é lucro presumido e tudo mais. E depois você informa as formas estimativas, tá? Se você, por exemplo, informar como trimestral, embora você tenha entregado o arquivo do SPED contábil como anual, por exemplo, se você informar como trimestral, ele vai gerar o arquivo do ECF conforme você está informando, tá? Vai fazer como trimestral e ele vai criar lá no bloco K as informações T01, T02, T03, T04, tá? Que indicam os trimestres, tá? Eu só entendo que essa situação ela pode causar alguma divergência na validação, tá? Você trabalhando como anual, o arquivo do SPED contábil e depois procedendo de outra forma, de forma trimestral para o ICF. Mas teria que fazer a geração do arquivo das duas formas, tá? Gera como você está querendo, de forma trimestral, tá? Para ver se ela apresenta alguma advertência ou erro na hora de fazer a validação. Pois é justamente isso, né? Acusa erro do. Pois aí acaba acontecendo. O Matheus falou, gerei no PVA e acusa erro no bloco K, devido à falta de zeramento no trimestre. Sim, aí não é nem a questão do produto, tá? A Receita Federal, quando ela pede para você fazer de forma trimestral, tem que ter o zeramento, né? Tem que ter a apuração de lucros e perdas. Se você não tem apuração de lucros e perdas, o sistema não faz a apuração durante a extração. Ela obriga que o zeramento ocorra dentro do produto. E aí, nesse caso, se você quer entregar o ECF de forma trimestral, você deveria ter a apuração trimestral dentro do produto. Ricardo, eu posso só fazer uma ponderação rapidinho? Sim, fica à vontade, com certeza. Beleza. Pessoal, eu coloquei no bate-papo, tá conforme eu mencionei do espaço legislação da TOTUS, então eu vou demonstrar a tela aqui para vocês, enquanto o Ricardo aguarda aí novos questionamentos, né, que o pessoal tenha. Então, clicando no link aí que está no bate-papo, você vai ser direcionado para essa página, tá? Do espaço legislação. Aqui você pode cadastrar o seu e-mail e aí você vai estar recebendo todas as informações de legislação e também aí os nossos eventos, tá? Então, dentro do espaço, nós temos diversos assuntos, as principais entregas do momento, inclusive ECF, tem todo o embasamento legal, tá? Prazos, tudo que se refere à escrituração contábil, né, fiscal. E também aqui as últimas notícias, tanto de todas os ramos, tá? Seja ela contábil, fiscal, trabalhista. Então temos diversos assuntos aqui. E aí fazendo o cadastro, você vai para o blog de clientes e essas notícias lá elas ficam disponível para consulta a qualquer tempo, tá bom?
também aproveitando, pessoal, até foi boa a tua ideia, Douglas, de citar a linha de bate-papo aqui, tá? Na sessão de bate-papo, não sei se vocês conseguem acessar, eu acabei adicionando os dois links, tá? Que acabam não aparecendo ali na apresentação em PDF, tá? Acabei citando na aba ali de bate-papo os dois links que a gente tem de fax, tá? Tanto para o portal de cliente como do TDN, tá? São os links que a gente tem todos os fax do ICF. Não sei se vocês conseguem acessar a área de bate-papo ali, é só acessar ali. Acabei de colocar as informações. A Graziele pergunta: temos de fazer alguma inclusão de dados no LF0203, no programa LF0203 para esse F deste ano? Sim, Graziele. Na verdade, assim, se você quiser gerar o arquivo do ECF sem incluir nada de informações no programa LF0203, você consegue gerar o arquivo do ECF, tá? E até entregar. Até não entregar, até importar dentro do PGE da Receita Federal, tá? Só que tem blocos que a linha DataSul não gera informações, tá? O bloco L, o bloco P, o bloco L seria o lucro real e o bloco P o lucro presumido. Se tem informações desse bloco, você não vai conseguir gerar. Você teria que fazer dentro do manual da Receita Federal, dentro do próprio PGE, para fazer a inclusão dessas informações. Então, tem-se a possibilidade dentro do sistema, da linha DataSul, você fazer, por exemplo, a inclusão de forma manual no programa LF0203, e também você tem a possibilidade de fazer a importação genérica, tá? De dados. Então, você pode criar um arquivo e esse arquivo tem várias informações, e aí você importa todos eles para uma determinada tabela. E aí já gera o arquivo com todas aquelas informações. Dentro do PGE, da Receita Federal, você não consegue importar um arquivo para incluir informações de um bloco só. Por exemplo, o bloco P. Preciso incluir informações do bloco P. Você só vai conseguir incluir um registro de 1 a 1. Você não consegue importar um arquivo dentro do validador para incluir todos os registros de uma vez só. Você precisaria saber de um layout que não tem. Tá? Dentro do nosso programa LF0203, tem a possibilidade de você fazer a importação genérica. Então, você, ao invés de incluir um registro de um em um registro de forma manual, você tem a possibilidade de fazer a importação genérica. Você cria um arquivo de importação, esse arquivo pode ter milhares de informações e importar dentro dele, vai criar todas as informações dentro do programa LF0203 pela importação genérica e depois o arquivo vai ficar com todas essas informações. Entendo ser um pouco mais fácil. Tá? Se você tem essa possibilidade de criar um arquivo de importação, faz a importação genérica. Tá? Você pode montar o layout conforme o seu arquivo e fazer a importação. Fazer a inclusão manual dentro do PGE da Receita Federal é uma coisinha um pouquinho complicada, demorada, né? Mas cada um opta pela sua forma de trabalhar. A Andressa pediu o link do plano referencial. Só um minutinho, tá, Andressa? Já passo para você, tá bom?
Aí eu passei para você o link de um dos FAQs, tá? Do programa UTB 119. Mas aqui dentro eu também vou passar o link dos FAQs do SPED contábil, tá? E aí dentro dele, desse link dos FAQs do SPED contábil, você consegue acessar os demais links aqui do plano referencial. Tá? Então, eu acabei passando 2 links, tá bom, Andressa? Um deles é do FAQ de informações gerais, né? Orientações gerais do plano referencial. E o outro é o link de todos os FAQs do SPED contábil, que estão dentro do portal, tá? E ali dentro dele, quando você acessar essa página 2 dele, desses FAQs, aí você vai conseguir encontrar todos eles nesse plano referencial. Graziele pergunta se tem na documentação, explica como preencher o LF0203 para esses blocos que não são automáticos. A gente tem no TDN aqui do SPED do ICF, tá? Alguns FAQs com relação a documentações, né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o bloco L210. O L210 até tem um procedimento automático ainda, né? Onde você consegue gerar informações lá no programa LF0203, tá? Você tem, ou você faz de forma de importação genérica, né? Essa é uma possibilidade. Ou então você realiza um procedimento através de inclusão de demonstrativo. Isso seria uma outra possibilidade também, tá? Mas tem outros blocos aqui também. Pessoal, só para reforçar, tá? Talvez tenham alguns entrados depois. Na aba documentos aí temos as apresentações em PDF, tá? Tanto da parte conceitual quanto de produto. E lembrando que esse webinar ele está sendo gravado, tá? E a partir de amanhã já vai estar disponível no canal do YouTube da TOTOS, em TOTOS Soluções, tá? Eventos Responde. Uma sugestão que eu até queria passar a todos, tá? Que às vezes até a gente às vezes até vê uma reclamação do cliente, demorou para fazer um posicionamento e tal. Uma sugestão que eu passo para vocês, assim, que a gente vê muitas vezes acontecendo suporte, tá? Sempre que vocês forem abrir um ticket, está dando erro na validação, o erro ou advertência na validação, tanto do SPED contábil, se alguém ainda for fazer entrega, fazer a geração ou validação, tanto do SPED contábil quanto do ICF, a sugestão é sempre for fazer, tirar dúvida, envia para a gente o arquivo do SPED contábil que está sendo validado ou do ICF e nos envia também os relatórios de validação
que você está encontrando a advertência ou o erro, tá? E que traga o detalhamento desse erro da advertência. Você enviando essa informação, a gente já consegue dar um pulo enorme para tratar a dúvida sobre o caso. Quando você reporta que há um erro e só traz o print do tela do resumo do erro, isso atrasa. Você vai ter que gerar, às vezes tem que gerar um arquivo e tudo mais. Pode ser que quem abre o ticket é da área de TI, aí até essa pessoa solicitar para a área contábil, depois retornar para a gente, passa 2 dias, por exemplo, e aí demora, aí há um entendimento, às vezes, por parte do cliente, de que está demorando a análise, tá? Mas, às vezes, a demora acontece até internamente, quando precisa solicitar o arquivo internamente por vocês, tá? Então, assim, sempre que vocês forem abrir um ticket conosco, reportando uma dúvida ou erro, já envia o arquivo do SPED contábil ou do ICF com o relatório de validação. E aí já vai... Tem coisa que a gente já consegue pescar já de cara, assim, ó, o erro está aqui, ó. A gente consegue analisar, quando a gente recebe o arquivo em formato texto e o relatório da validação, a gente já abre esse arquivo, já tenta acompanhar qual que é o erro e já tenta localizar exatamente em que linha que está dando problema. A gente tenta analisar o caso, já de cara. Já. Sem esses arquivos, a gente não consegue analisar, não tem nem como ter um ponto de partida. Aí a gente precisa fazer a solicitação dos anexos. É chato a gente, às vezes, ficar pedindo anexo, demora um pouco mais, tá? Mas vocês não têm ideia de como isso agiliza o processo, tá? E, às vezes, um ticket, a gente também tem a situação de ter tickets, tem tickets com urgência, outros não. E, então, tem situações que, por exemplo, para analisar um determinado ticket, eu vou levar 1 hora, por exemplo, para fazer o atendimento. Se nessa hora que eu começo a analisar um ticket, você responde e retorna, pode ser que essa 1 hora para você seja ruim esperar. E aí vai lá, depois de 1 hora que você abriu o ticket, meu, eles estão me solicitando o anexo. Se você não enviar, a gente vai solicitar. A gente não passa a resposta com tentativa e erro. A gente tenta passar a solução mais assertiva possível. E a gente só vai passar uma solução assertiva quando tiver o arquivo do SPED contábil ou do ICF e o relatório da validação. Esse é um ponto de partida essencial. Se a gente não tiver, a gente vai fazer a solicitação e vai atrasar mais a entrega da solução do caso, tá bom? Ricardo, acho que não tem mais nenhum questionamento, né? Se você quiser ponderar mais alguma coisa aí, ou para a gente finalizar, o que que você acha? Falando sem o microfone ativo. Não, de minha parte, acho que não tem mais nenhuma colocação para fazer. A última pergunta foi há 10 minutos atrás, É, né? na Graziella. Se quiser dar as considerações. Mas a última consideração que eu queria só colocar, né, é que mas, como tem a prorrogação do expediente contábil, né, até dia 29 ou 30 de julho, né? Eu não me lembro se vai até dia 31, não me lembro exatamente quando é que acaba o mês de julho. Provavelmente vai ter a prorrogação do SPE, do ECF, né? Não duvido que não tenha. Mas, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco pelo suporte controladoria, linha DataSul, né? Nós temos atendimento por telefone, atendimento através de tickets, né? Estamos sempre à disposição para tratar as dúvidas. Maravilha, Ricardo.
Pessoal, eu agradeço em nome da TOTS a participação de todos, tá? É, que tenha sido de bom proveito essa apresentação e participem dos nossos webinars. No mês que vem temos uma outra rodada, tá? Da ECF Responde. Agradeço a todos aí, ótima tarde. Obrigado, Ricardo. Valeu, boa tarde a todos. Até mais.